soberano, majestoso e justo Deus. Ó querido Deus, me ajuda nesta hora, neste momento, para que meus lábios, ó Deus, meu Pai, possam trazer as mais preciosas e sinceras palavras na construção desta oração. Pela Tua infinita misericórdia, Senhor querido e amado, dá-me a inspiração na porção dobrada, sacudida, multiplicada, o suficiente, ó Deus, para que aqui seja feita a Tua vontade. Em oração caminho, meu Deus, confiado profundamente, Senhor, no Teu poder, na magnitude da Tua soberania divina, na Tua perpétua, ó Deus, presença. E te peço, pela minha fé em Cristo Jesus e na Trindade divina de Deus, que eu seja contemplado e assim a devida permissão de Deus possa destravar os meus lábios e contemplar o meu coração e a minha mente. Dá-me ajuda, Senhor, porque tenho a necessidade, nesse momento, de apenas não realizar 5 minutos, ó Deus, de oração, visto que tenho tempo suficiente para trazer a contentamento de Deus a construção de uma oração. Vejo, ó Deus, a minha fragilidade, vejo a minha pequena força e a necessidade, ó Deus, do revigorar da minha pequena fé. Dá-me graça, Senhor, dá-me ajuda, e assim, pois, segundo a Tua vontade, estende, meu Deus, a Tua piedade e compaixão diante de todos os Teus peregrinos, Teus santos homens, santas mulheres, aqueles que temem a Deus, e aqueles que estão lançados aos Teus olhos, ao Teu coração, como escolhidos de Deus, como homens, ó Deus, amados, que haverão de fazer parte, ó Deus, do povo que irá morar eternamente nos céus. Mas antes que isso se dê, Senhor, precisamos trabalhar. E aqui trabalharei em oração, juntamente com os meus amados irmãos, que entrarão em concordância com a Tua Sagrada Escritura. Então te peço, Senhor, ouve a nossa oração. Ouve, meu Deus, o nosso pedido da Tua intervenção. Precisamos, ó Deus, que Teus olhos, como chama de fogo, e a toda a Sua soberania, ó Deus, venha intervir por cada irmão, por cada irmã, por cada companheiro, ó Deus, que se ocupa, ó Deus, meu Pai, em buscar a pessoa de Deus. Quando eu olho, meu Deus, para a Tua divina, eterna, santa e sagrada palavra, podemos aqui, ó Deus, destilar pela nossa alma e pelo nosso espírito a compreender a obra de Deus. Obrigado, Senhor, porque creio que Tu tens trazido ao coração do homem e da mulher de Deus que inúmeros assuntos ao qual estamos nós, como seres humanos arrolados. Trata-se apenas, ó Deus meu Pai, de um evento que só pode ser resolvido pela pessoa de Deus. E é por isso, Senhor, que eu desejo glorificar, exaltar e bendizer a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vejo diante do Senhor é uma perfeição, Senhor, uma obra perfeita, ao qual nós vemos a manifestação do nosso Salvador, a manifestação do grande Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O prenúncio da Tua palavra, Senhor, é uma designação, ó Deus meu Pai, para que o homem possa entender que deva viver ao lado de Deus. E tem sido assim
desde o início do mundo, há uma revelação clara, concisa e perfeita de Deus, que o homem deve estar ao lado de Deus. A seguir, Senhor, eu quero te engrandecer maiormente por toda a obra ao qual tu designaste para a salvação de cada homem, de cada mulher, em quaisquer que estejam todas as gerações. Eu vejo na tua palavra, Senhor, a grande construção da perfeição de Deus. A palavra do Senhor bem claramente diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Eterno, divino e poderoso Deus, obrigado, Senhor, porque nas entrelinhas dos sagrados escritos de Deus, aqui mostra a perfeição da obra de Deus. Um Deus tão perfeito que não deixa margem para nenhuma discussão, ou até mesmo que o homem tenha a capacidade de opinar. Eu vejo aqui claramente, Senhor, que o Salvador, ele foi oprimido, ele foi humilhado. E eu vejo então que uma das piores situações que a alma de um homem, ou até mesmo o espírito de um homem, podem passar sobre inúmeras situações. Um homem oprimido é um homem que está com a sua capacidade de honra completamente agredido. Um homem humilhado é um homem que está naturalmente cerceado de uma obra expansiva da sua própria mente e da sua própria vida. Então ele está humilhado, ele está com sentimento de muita dor. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. O que eu vejo diante do meu Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que meu Salvador Jesus Cristo é uma obra grandiosa, ó Deus, suficiente, que não mereça o rebater de homem algum. E aqui eu entendo claramente, Senhor, que ele não estava ainda como um Deus encarnado no estado ao qual o homem imaginava que ele estivesse. Mas a Bíblia diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Este é o momento, ó Deus, que quaisquer que sejam as nossas lutas, as nossas provas, creio eu que exceto estiverem, ó Deus, internados, impossibilitados de exercer assim a sanidade física, biológica, em todo sentido, estarão então impedidos de assim abrir a boca. Eu te dou graças, Senhor, porque desejo trazer a memória da minha alma e do meu espírito, estendendo também tal momento aos meus irmãos, que a obra de Cristo Jesus é uma obra promovida por um Deus através de outro Deus. Então a Escritura Sagrada diz que ele veio trazer uma intervenção de salvação. E esta é uma questão que muitos homens ainda perguntam para si. Mas me explica, salvação de quê? Ó bendito Deus e querido Pai, dá-nos graça, Senhor, para que cada homem e cada mulher possa mergulhar, ó Deus, e entender que a questão do homem é uma questão praticamente sem solução. Porque é uma situação que não cabe a intervenção humana, cabe a intervenção de um Deus. A palavra do Senhor, ela diz que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós.
Senhor, nós sabemos que o mundo antigo era muito mais violento do que nós possamos pensar ou imaginar. É bem verdade que as armas eram armas muito pesadas, armas que vinham a dilacerar o homem ou qualquer ser humano. Então, nos dias de hoje, nós vemos que prosperou e muito o pecado, a transgressão, a iniquidade. Mas ao contrário dos dias passados, nós estamos abrigados. Estamos, ó Deus meu Pai, diante de um caminho da salvação. E eu, quando olho a palavra do Senhor, vejo a perfeição, vejo o amor, vejo a seriedade em todo o projeto da salvação do homem. Esse projeto grandioso, ó Deus, da salvação, apresenta até os dias de hoje a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho na Escritura e vejo que Ele não abriu a boca, eu vejo que não há nenhum momento para que caiba quaisquer que sejam as acusações humanas. A Bíblia diz que Ele não abriu a boca e Ele foi como um cordeiro para o matador. E ali, Senhor, foi feito um trabalho de um Deus para outro Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, e quero aqui manifestar, porque vejo a perfeição de Deus em toda a obra de salvação. Ainda que assim muitos não compreendam, eu desejo, ó Deus meu Pai, manifestar que sou fruto da posteridade do meu Salvador. Quando meu Salvador esteve aqui, a obra foi feita de forma grandiosa, há 2000 anos atrás. E todos os homens ao qual precisavam legalizar as suas situações de pecado, de transgressão e outras obras ao qual necessitavam ser acolhidas por Deus, foram levadas à pessoa do Salvador Jesus Cristo. Eu creio que eu e meus amados irmãos e companheiros em Cristo, companheiras, devam se alegrar. Nós somos fruto, verdadeiramente, da penosa obra que caiu sobre o nosso Salvador. Então hoje nós vemos o quão grande foi esta obra, ao qual alcançou outras gerações, homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, foram alcançados pela obra do Salvador Jesus Cristo, ao qual, quando assim lemos e meditamos na Escritura, vemos, ó Deus bendito e poderoso, que muitos homens, os dias de hoje, são manifestos por causa da pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Deus meu Pai, que uma vida é uma vida com a devida consciência trazida pela misericórdia e piedade de Deus. Eu louvo a Ti, Senhor, porque tenho, ó Deus meu Pai, que compreender o fruto, ó Deus eterno, trazido de forma, ó Deus meu Pai, universal. Quando eu olho para os céus, que calachiou, benequiai, decantarabaçu, viandaguiador, eu vejo o fruto do meu Deus. Quando eu olho para a terra, eu também vejo os frutos do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, do grande Deus Yahvé e do grande e onipotente Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque tenho visto o Teu domínio. Tenho assim, Senhor, sentido, ó Deus meu Pai, a Tua governança. Um Deus soberano, eterno e justo, ao qual eu posso, não apenas eu, mas meus irmãos, minhas irmãs queridas, companheiros em Jesus Cristo, todos nós temos acesso às Escrituras Sagradas de Deus. A palavra do Senhor diz bem claro qual seria a recompensa do meu Salvador. Eu tenho uma recompensa aos meus olhos, ao meu coração, mas o meu Salvador está sentado à direita de Deus. O que eu presumo é que não apenas Ele esteve como homem encarnado, sob forma humana, mas eu tenho por mim um sacrifício
de um Deus para outro Deus. E assim a Escritura, de forma verídica, soberana, diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ó grande Deus, ó eterno Senhor, ó divino e glorioso Deus. Obrigado, Senhor, porque nas entrelinhas da Tua palavra, o Espírito Santo de Deus vai nos iluminando, vai nos agraciando e vai nos dando entendimento para compreender a seriedade de toda obra divina de Deus. Eu estou diante de uma profecia ao qual ocorreu milhares de anos atrás. Eu louvo a Deus, Senhor, porque vejo o quanto Deus é fiel. Assim como Deus foi fiel, trazendo o Salvador para Jerusalém, para que os homens pudessem contemplar que as profecias ali escrituradas pelo onipotente Espírito Santo na vida dos profetas, elas se cumpriram. E a Bíblia está dizendo bem claro: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ainda não havia ocorrido a crucificação, ainda não havia ocorrido o advento da salvação, mas a profecia, ó Deus meu Pai, se cumpriu. E passado mais de 5.000 anos, estou eu aqui, gozando dos benefícios de Deus, juntamente com meus amados irmãos e companheiros em Cristo. Ela se cumpriu e ela também se cumprirá, não apenas no sofrimento do Salvador, na humilhação e também da obra em que teve a opressão. Ele não abriu a sua boca em nenhum momento. Ele ficou calado, como um cordeiro que foi levado para o matadouro. Nós sabemos que é muito comum alguns homens contarem uma história em que quando um cordeiro está à porta de ser levado à morte, ele entra num movimento trêmulo, mas ele não abre a boca. E assim se deu a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não disse absolutamente nada. Ele ficou calado, aguentando tudo quanto deveria passar. Eu louvo a Deus, Senhor. Eu louvo ao Senhor, porque tenho exemplos inúmeros de como devo seguir o meu Salvador. É por isso que a Tua palavra, ela bem claramente, sempre descreve que nunca se achou e nunca se achará nenhum pecado diante do Salvador. Isso me dá uma segurança, Senhor, extraordinária, para eu me colocar de joelhos, para eu abrir os meus lábios e lançar a minha oração, para que em nome de Jesus Cristo ela possa prosperar em meio ao caminho da salvação. Eis que busco a Deus e meu Pai o apoio da soberania divina, transcendental de Deus. Não busco de maneira alguma que eu seja contemplado por qualquer que sejam as razões que tenham eu, ó Deus meu Pai, esperança no homem. Não tenho, Senhor, não tenho, porque vejo que vou entrar em pecado. Não tenho esperança em homem algum, Senhor. Coloco, Senhor, a minha esperança no meu Salvador. Coloco a esperança no meu grande Deus. Coloco a minha esperança na intervenção da soberania da Trindade divina. Porque tenho aos meus olhos e também aos meus ouvidos os passos silenciosos de Deus, aos meus ouvidos. E aos meus olhos espirituais entendo claramente que a obra da salvação é uma obra de propositura divina. Porque não há como homem algum se salvar diante do bombardeio
ó Deus e meu Pai, sequencial, que é o pecado. Temos um armazenamento biológico produzido pelo poder de Deus. São bilhões de neurônios. São, Senhor amado, milhares e milhões e bilhões de células. É uma construção óssea, é uma construção de nervos, é uma construção da medula, do cérebro, da caixa craniana. É uma estrutura da cabeça até a planta dos pés, que envolve os olhos, os ouvidos, os lábios, o coração e os demais órgãos. É uma construção de um Deus para outro Deus. Quando eu vejo Cristo Jesus intervir, eu vejo que Deus está trazendo a oportunidade para a salvação do homem. E não obstante a estrutura física e biológica, mas o espírito e a alma do homem precisam definitivamente da intervenção diária de Deus. A palavra do Senhor diz de forma bem clara o que faz, na verdade, a pessoa do Cristo encarnado, a pessoa de um Deus. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Nem dolo algum se achou na sua boca. É extraordinário, Senhor. É brilhante. É magnífico. Senhor, é inacreditável. E eu vejo a soberania de Deus que aqui recai sobre o meu Salvador, sobre o meu Redentor, sobre o meu Deus que está sentado à direita do grande Yahvé. Senhor, me dá graça e força para que eu possa levar a minha alma e o meu espírito em oração. Que eu possa compreender que eu tenho diante da minha vida, juntamente com os meus irmãos e companheiros em Cristo, a pessoa de Deus, a pessoa do Salvador Jesus Cristo e também o onipotente e eterno Espírito Santo. Senhor, Ele caracteriza maiormente a minha fé, é compreender, ó Deus, o significado de um bombardeio que é a obra do pecado. Senhor, se fosse classificar, o pecado é mais que uma guerra. Mas talvez o que nós tenhamos no extremo de uma identificação de um bombardeio é uma guerra. E quando eu olho, vejo a perfeição de Deus e a disposição tão gloriosa de amor e assim de anular a si próprio para assim beneficiar milhares e milhões de homens. Todavia, Senhor, eu vejo, Senhor amado, que foi uma obra dolorosa na pessoa do meu Salvador. Porque um Deus buscando a proposição sobre outro Deus, para que não houvesse jamais nenhuma brecha em que alguém pudesse assim suscitar qualquer que fosse o erro. Então eu vejo que nesta palavra, Senhor, e nas atitudes e ações do meu Salvador, elas são extraordinariamente perfeitas. Diz a tua palavra: todavia, Senhor, agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ó querido Salvador, ó querido e amado Redentor, ó Santíssimo, Santíssimo Jesus Cristo, que está sentado ao lado do grande Deus Yahvé. Faz-me compreender, Senhor, que tem o pecado como obra, ó Deus, somente possível de ser devidamente
ó Deus, meu Pai, destruída, ó Deus, dominada e definitivamente, ó Deus, meu Pai, aniquilada pela pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz bem claramente que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo que enfermasse, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Todas as vezes que eu vejo o confronto do santo contra o profano, eu vejo que é uma guerra. Eles tentam de todos os jeitos a obra profana manietar, enganar, algemar, acorrentar e anular, se assim podem, não muito, é claro, devido à intervenção de Deus. Eles desejam suspender o poder da capacidade que Deus dá ao homem que crê e confia nele. Todavia, a Bíblia diz que a obra foi perfeita. A obra foi uma obra justa, de forma que Deus o colocou em toda situação possível e impossível. Quando nós olhamos a força do pecado, nós vemos que ele vem com tudo. E não é pouco comum encontrarmos alguém que foi vítima do pecado. Alguém que estava escravizado, alguém que estava mergulhado, como sempre eu digo, perdido no mar da vida. A esperança que aquele homem tem, Senhor, ou aquela mulher tem, Senhor, ela está nas mãos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Não há chance alguma para que um homem na guerra contra o pecado possa prevalecer. Não, Senhor, não há chance alguma. Não há nenhuma chance, porque o caminho foi feito de uma obra perfeita diante do nosso Salvador, diante do nosso Redentor. Ó Senhor, que caminho extraordinário, que caminho perfeito, ó Deus, conduzido e construído por Deus. Quando eu olho, Senhor, para a obra e vejo que Deus, na Escritura Sagrada, deixa claro, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Senhor, eu vejo a necessidade de assim trazer-se dos céus o Filho de Deus para definitivamente, ó Deus meu Pai, salvar o homem do pecado. Quando eu vejo uma pessoa não compreender a salvação, eu vejo que ela deve se lançar, Senhor, a compreender o bombardeio ao qual se nomeia entre os homens daquilo que é pecado. É uma terrível obra em que o homem pode ser classificado como um homem adúltero, classificado como uma mulher ou um homem fornicário, classificado como um homem que fosse um ladrão, um perverso, um malicioso, um enganador, um homem tal qual traz sobre ele as qualificações mais pejorativas. Certa ocasião, eu fui enumerando para escrever sobre uma matéria sobre o pecado, e eu comecei a ver que não tinha fim todas as obras ao qual eu comecei a enumerar. Eu falava do fornicário, me aparecia o adúltero. Eu falava do adúltero, me aparecia o viciado em drogas. Eu falava sobre questões sexuais, de prostituição, me aparecia naturalmente o pedófilo. Depois que me aparecia o pedófilo, Senhor, na matéria, eu lembro que me também gravava ao homem viciado na masturbação. E quando eu falava da masturbação, eu lembro que vinham outras anomalias do inferno. Uma sequência, Senhor, ao qual não pode ser dada de maneira nenhuma e evitada pelas mãos de um homem. É por isso que eu glorifico a Deus e vejo que o discurso do homem não passa de uma loucura. Obrigado, Senhor, porque tem aberto a minha mente. E se eu enumerar hoje, eu vou passar 2, 3 dias ou mais enumerando a Deus a obra do pecado, a obra dos principados e potestades do inferno. É por isso que eu compreendo que só há uma saída. Só há uma saída. Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu desejo aqui corroborar
com os meus irmãos, minhas irmãs amadas, queridas e tocadas pelo onipotente Espírito Santo, todos nós, pelo poder de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor levou ele ao extremo da dor, para que nesta ocasião, de maneira alguma, pudesse assim sobreviver qualquer pecado. Todo pecado foi levado em oferta, para que assim pudesse lhe mostrar. Acabou a sua força, acabou a sua intenção. Quando o homem adentrar por Jesus Cristo, ó bendito Deus, que meus irmãos e irmãs e todos os ouvintes desta oração possam compreender. Pela fé em Jesus Cristo, ele se levanta de uma depressão. Pela fé em Jesus Cristo, ele se levanta de um estado que esteja endemoniado, que esteja até mesmo louco, porque tudo é possível àquele que crê. Eu desejo sustentar e homenagear, glorificar, engrandecer a pessoa de Deus, porque foi me dado não apenas por palavras, ou até mesmo por pensamento. Senhor, Tu sabes o quanto tenho eu experimentado e sido acolhido, ó Deus, não pelo evangelho de palavras, tão somente. Não, Senhor, o meu evangelho não é só de palavras, existem mais alguma coisa. Senhor, eu Te louvo, Te engrandeço, porque conheço o evangelho de poder. Conheço o evangelho que domina, ó Deus, meu Pai, principados e potestades do inferno. E não importa qualquer que seja a hierarquia, se são, na verdade, os mais perigosos, ou os medianos, ou até mesmo os menores de todos os demônios. Eu Te glorifico, Senhor, porque eu sei da verdade ao qual sustento a minha oração. Eu tenho em Deus, assim, a confiança de estar ao Teu lado. Ainda que eu não esteja em corpo presente, mas em espírito posso sustentar diante do meu Senhor. Tenho experimentado não o evangelho de palavras apenas. Tenho experimentado, Senhor, o evangelho de poder. E não apenas eu, porque sei que muitos homens, ó Deus, entenderam claramente que a guerra do pecado não pode ser vencida por homem algum. Ainda que haja o projeto da educação ao extremo, ainda que haja um projeto de igualdade humana, nada, Senhor, nada, absolutamente nada, substituirá o evangelho do meu Salvador. Ele é a maior ferramenta de todas as ferramentas que possam existir entre os céus e a terra. O evangelho do Salvador Jesus Cristo é a arma mais poderosa que chegou aos ouvidos, ao coração de toda a geração humanitária. Obrigado, meu Senhor, porque tenho diante de Ti uma visão que uma guerra contra o pecado é um assunto para um Deus, não é um assunto para um homem que até então educa os seus filhos, que de maneira alguma está errado, está certo educar. De maneira alguma, o homem deve não rejeitar a disciplina, está certo disciplinar. Mas a conversão, Senhor, e o poder sobre o pecado, Senhor, só a presença onipotente do Salvador Jesus Cristo. O pecado não respeita o homem que fala, Senhor, 4 idiomas. Não respeita o homem que tem uma conta bancária assim, de forma muito tranquila. Um homem que tem uma carteira de investimentos ao qual acha que ali está a sua sobrevivência. Não, Senhor, o pecado não respeita. O pecado só se dobra, só se curva sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ainda que venham construir inúmeros caminhos, e ao qual dizem que é uma religião, mas na verdade nós vemos que a palavra encerra todos os homens como pecadores. Mas após o momento que ele abandone a vida da prática do pecado, ele não é mais um pecador. Ele é um servo de Deus. Ela é uma serva de Deus. É uma criança que serve a Deus. É um jovem que se estabeleceu junto aos negócios e aos interesses de Deus. É por isso que eu sustento que o homem é sujeito ao pecado. Mas ele, adentrando pela pessoa de Jesus Cristo, ele vê, entende e compreende o porquê da santidade. Todos os personagens que
nós vemos atrelados na salvação, com todo respeito, a pessoa do nosso Deus, da Trindade, todos eles se sobrepõem de maneira extraordinária, magnífica, soberana e eterna. Todos carregam uma característica de santidade. E quando eu vejo a pessoa do Salvador, eu vejo que em nenhum momento ele abriu a sua boca, em nenhum momento ele se lança a pecar. Não, de maneira nenhuma. O Salvador carrega o status que porventura um dia pecou. Não pecou e nunca pecará. Está atrelado ao caminho da santidade. E o que faço aqui, Senhor, ouve a minha oração. Por favor, ouve a minha oração. Ouve minha oração, ouve, Senhor. Ouve, Senhor. Aumenta a minha fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, estou em oração, Senhor. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Porque sei, Senhor, que nenhum homem, nenhuma mulher, se for acorrentada, algemada, Senhor, e lançada, ó Deus meu Pai, diante da obra das trevas, nenhum deles escapará, Senhor. Nenhum homem escapará, Senhor. Nenhum homem, ó Deus meu Pai, escapará. Porque vejo a força, ó Deus, o sequencial das obras do inferno. Não há chance para homem algum escapar. Não há, Senhor, se não for pela intervenção misericordiosa do próprio Deus. Quantas vezes, Senhor, tenho eu presenciado as obras do mal? Quantas vezes, Senhor, quantas vezes te pedi ajuda? Quantas vezes te pedi, ó Deus meu Pai, a tua intervenção diante da guerra contra o pecado? Senhor, ajuda meus irmãos a compreenderem que somente um Deus pode definitivamente, na pessoa de Jesus Cristo, escolhida por Deus, definitivamente ganhar a guerra contra o pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado, Senhor, sujeitos, mas não como pecadores. Um pecador, ó Deus meu Pai, dominado pelo pecado, ele amanhece já digerindo as primeiras obras do pecado. Se eu posso dizer, no mundo moderno, no mundo antigo, ele já começa a acenar para a sua escravidão. No mundo moderno, ele já começa a tomar consciência de inúmeras janelas dos principados e potestades do inferno. Um pecador, ele é compulsivo, Senhor. Ele engata a primeira do pecado, da segunda e vai até a milésima. Ele não tem controle absolutamente nenhum, visto que é um escravo. Então ele é pecador. E é por isso que nesta seara da oração, Senhor, nesta seara da oração, eu entendo claramente porque devo intervir, porque devo orar, porque devo buscar a Deus, porque sei, Senhor, ó Deus meu Pai, das astutas ciladas dos principados e potestades do inferno. É bem verdade que eles são anulados, ó Deus meu Pai, e suspendidas as obras do mal. Mas só tem um caminho, Senhor. O homem sustenta que é a saúde, a educação, o saneamento. Não, Senhor, de maneira alguma. Não vou sustentar nem acompanhar os homens, porque estaria sendo um mentiroso. E a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Eu não quero ser, Senhor, filho do diabo. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu preciso que os meus irmãos e minhas irmãs possam ser acolhidos e começarem a entender que um próprio Deus trouxe o sacrifício através de um outro Deus, o seu Filho, e derramou sangue durante aquele dia terrível ao qual foi manifesto sobre a face da terra. Ele derramou sangue, Senhor, e cada vez que uma gota de sangue ia descendo pelas mãos, ia descendo pelo rosto, ia descendo sobre o corpo,
ele ali, através do derramamento de sangue, por amor e para a perfeição da obra da crucificação, em que exigia derramamento de sangue, ele foi perdendo a vida. Todas as vezes que nós vemos algum momento, Senhor, que alguém está perdendo sangue, nós logo olhamos e vemos que quando ele fecha os olhos ou não, a vida está indo embora, está se esvaindo a vida, porque ainda quando vemos o sangue de forma assim dentro do conteúdo humano, existe a possibilidade talvez de salvar, mas quando o Salvador está com as suas mãos ali cravadas, esvaindo-se em sangue pela mão esquerda, esvaindo-se em sangue, cachou, benequiai, dequer, biadai, pela mão direita, pelos pés, Senhor, esvaindo-se em sangue pela cabeça. Uma agonia tremenda, uma agonia, ó Deus, de não poder espantar o menor de todos os mosquitos, o menor de todos os intrusos ao qual tem uma nutrição de sangue. Não podia, Senhor, nem balançar a cabeça, porque quando mais assim o fizesse, mais sangue iria descer. E se os movimentos ficassem um tanto parados, o sangue diminuiria. Mas cada movimento, o fluxo da perda de sangue era maior. Por isso eu desejo, meu Senhor, eu desejo, Deus, trazer sempre à memória a realidade ao qual temos diante do sacrifício do Salvador Jesus Cristo. Ele entregou não apenas a própria vida, mas foi levado, ó Deus, a uma vergonha pública. Ele foi levado, ó Deus e meu Pai, a ser devidamente zombado, desacreditado, insultado e muitas das vezes humilhado. Mas humilhado por quem, Senhor? Por aqueles que não são dignos nem de desatar as alparcas que existiam na época em seus pés, quando assim estava no último estado que antecedeu a sua crucificação. Eles não eram dignos nem de se dirigir à pessoa do Salvador, porque estavam diante de um Deus, e de um Deus soberano, que está assentado à direita de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é um nome sobre todos os nomes, e todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Quando eu falo do meu Salvador, do meu Redentor, quando eu falo do grande Filho de Deus, que está sentado à direita de Deus, eu falo de um Deus boníssimo, um Deus que assim acatou o projeto da salvação. E até os dias de hoje, dá sinais claramente pelo poder do seu nome. Eu mesmo faço uso do nome do meu Salvador em inúmeras incursões que faço no meu trabalhar e evangelizar para Deus. Eu peço a intervenção do meu Salvador, do meu Senhor. Imediatamente Ele vem, detém e controla. O que até então parece que vai prosperar, não prospera. Não prospera, Senhor, porque eu invoco o Teu nome. E é no Teu nome, Senhor, que maravilhas e sinais e obras divinas ocorrem. E é no Teu nome, Senhor, é no Teu nome. Eu tenho feito uso do Teu nome. Eu glorifico, meu Deus, o Teu reino. Exalto e bendigo o Teu santo poder. Esta oração que faço, ó Deus, desejoso que Tu traga maior fé, desejoso que Tu traga maior temor, desejoso, ó Deus, que Tu traga maior, ó Deus meu Pai, desejo, fome e sede em todos os meus irmãos e irmãs, em todos os ouvintes, ó Deus, pois que quando o homem tem sede, fome de Deus, a Bíblia diz que aquele que busca, ele encontra. Eu busquei ao Senhor durante muito tempo, Senhor, e continuo a buscar. Mas graças a Deus, na minha vida se encontrou de forma gloriosa o que diz a Tua palavra há 2000 anos atrás. Eis que busco não o evangelho de palavras, ó Deus e meu Pai, ou em movimentações humanas
de emoção. Não estou condenando, Senhor, mas Tu sabes que eu não busco a emoção. Recebi muito do Senhor e busco assim que se cumpra na minha vida, porque a Bíblia diz que aquele que é muito dado, a muito será cobrado. Eu desejo nesta hora, Senhor, nesta oração, em direção a Sião Celestial, ó Deus e meu Pai, não apenas adentrar pelas ruas e praças do céu, não. Eu desejo, Senhor, movimenta outros homens, movimenta outras mulheres, outros jovens, Senhor. Movimenta eles. Eles são o backup, Senhor, do futuro. Eles são aqueles que deixarão a herança do Evangelho, para que outros homens possam ver que o Evangelho não consiste em palavras, Senhor. Não consiste em palavras, Senhor. Eu acato e acolho, ó Deus, a sugestão do apóstolo Paulo, de 2000 anos atrás. Não consiste, Senhor, em palavras. O próprio Salvador disse que haveríamos fazer obras maiores do que a dele. Por isso eu não acato, Senhor, apenas o Evangelho de palavras, mas desejo, ó Deus, na seara da oração, ó Deus, meu Pai, da alvorada, que fique escriturado no livro da vida. O pastor Sérgio, ao qual vos fala, Senhor, disse que deseja não apenas o prosperar do Evangelho de palavras, mas, Senhor, pode deixar escriturado, Senhor, no livro da vida, o Evangelho de poder, ao qual fui alcançado pela infinita misericórdia e bondade. Senhor, que Tu possas escriturar no livro da vida, nesta hora, as palavras da minha oração e da oração também dos Teus santos e santas mulheres, que estão certamente tendo aumentadas a sua fé. Eu não vim aqui, Senhor, pegar briga com qualquer que seja um homem de quaisquer denominação. Eu vim aqui, Senhor, defender a Tua verdade. É bem verdade que às vezes parece que estou sozinho. Há uma tendência, Senhor, de que os homens desejam, não sei por preguiça ou sem intervenção diabólica, ó Deus, sempre fazer menos, sempre menos. Quando eu li o texto de hoje, eu vi que na concentração de que a obra fosse perfeita, sem nenhum momento dar uma brecha sequer para que qualquer que fosse o mais miserável dos homens tivesse a oportunidade de se dirigir ao sacrifício perfeito do meu Salvador e da obra gloriosa do grande Deus Yahvé. Uma obra pensada por um Deus contra qualquer que seja a oportunidade do inferno ao qual seja manifesta na terra. Não, Senhor, não tenho nenhuma dúvida. Não, Senhor, Tu sabes, não tenho nenhuma dúvida. Tenho tamanha, total e absoluta convicção. Haja visto, Senhor, que já recebi muito dos céus. Já recebi muito, Senhor. E desejo que não apenas eu, mas que meus irmãos e minhas irmãs queridas, lavadas e remidas com o sangue do Senhor, possam receber mais. Mas para que possa receber mais, é preciso que creiam mais no Salvador. Creiam naquele dia em que Ele entrou às 9 horas da manhã e saiu às 3 horas da tarde. Naquele dia tenebroso, Senhor, que até mesmo os túmulos se abriram, ó Deus e meu Pai, e homens ressuscitaram. Ele dominou definitivamente todas as obras e as portas do inferno. Elas nunca mais irão prevalecer sobre homem algum que faz a vontade de Deus, que traz o Evangelho de Cristo, que deseja comer e beber, não de uma obra, ó Deus meu Pai, em sincretismo e desejo humano. Não quero esta obra, Senhor. Rejeito a idolatria, Senhor. Rejeito, ó Deus bendito e poderoso, quaisquer sincretismo. Rejeito qualquer que seja a minha aproximação com o mal. Senhor, rejeito. Rejeito porque sei que Tu rejeitas. E tudo que Tu pensas, Senhor, eu devo pensar. Eu não devo pensar mais como um homem antigo. Eu devo pensar como o meu Deus pensa. Ora, se vou ser habitante de Deus nos céus, se vou diante de Deus a um julgamento, se recebo diante de Deus tudo aquilo que semear,
Porque haveria eu, ó Deus, de andar na contramão de Deus, pela minha vontade, ó Deus, humana. Senhor, Tu sempre falas para mim, eu creio que fala para os demais irmãos, e assim peço em oração, que eu sempre lembro. Senhor, eu vim do pó. A Tua palavra deixou bem claro, eu vim do pó. E diz também a palavra sagrada, que para o pó eu voltarei. Mas a Tua palavra também me diz bem claramente, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, Senhor? Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio? Eu tive amigos, eu tive colegas, eu tive alguns companheiros em Cristo, na minha vida, antes e depois de Cristo. Eles foram embora, Senhor, e nunca mais os vimos. Nunca mais, Senhor. Exceto os mistérios entre o céu e a terra que Tu me manifestaste. Por isso eu tenho total e absoluta confiança. E assim como vejo o mar da vida, homens nadando com seus próprios braços ou batendo os seus próprios pés. Senhor, muitos deles foram na ilusão que iam fazer e acontecer pelos seus próprios braços humanos. Eles nunca entenderam, Senhor, que o pecado tem força de destruição e total anulação do homem. É apenas através de Cristo Jesus que invocamos e os principados e potestades do inferno batem em retirada. Porque vem a pessoa de um Deus, vem uma pessoa de domínio universal, eterno e perpétuo. O que eu desejo trazer, Senhor, para os meus irmãos é que eles orem e orem e vigiem para que não façam nunca o que é antagônico e reprovado por Deus. Porque Deus é uma pessoa santíssima. E a Bíblia fala da Santíssima Trindade. Ou seja, há um acordo entre as três pessoas. O grande Deus Yahvé, a pessoa do Filho, Jesus Cristo, o grande Yeshua, e também o onipotente Espírito Santo de Deus. Eles estão em concordância absoluta. Possa o homem espernear, possa falar e acontecer, o sacrifício está feito, está devidamente escriturado no livro da vida. E também tem a testemunha da palavra, de Gênesis até o Apocalipse, para que todo homem que se abrigue em Deus não fique buscando invenção, não fique buscando isso ou aquilo que seu pai ou sua mãe lhe ensinaram, a menos que tenha a ratificação e esteja escriturado no livro da vida ao qual Deus nos deu, que é a Bíblia Sagrada. Temos o livro da vida nos céus, mas também temos o livro escriturado de Gênesis até Apocalipse para meditar, para consumir, para trazer uma vida definitivamente melhor do que outrora tínhamos quando andávamos como inimigo de Deus. Senhor, obrigado, porque aqui pude sentir a ardência da Tua presença, sentir a radiação do Teu poder. E creio, Senhor, que meus amados irmãos também foram alcançados, se assim conduzem a vida pela fé. Obrigado, meu Senhor, e aqui encerro esta oração, pedindo a Ti que intervenha pelos necessitados, pelos aflitos, pelos abandonados, pelos que estão, ó Deus, meu Pai, sem força nenhuma, por aqueles que um dia se serviram e ganharam os títulos, ó Deus, ao qual a Tua palavra assim recomenda, mas hoje estão completamente, ó Deus, distanciados e não podem sustentar absolutamente nada, nem tão pouco que tem a devida saúde, seja ela física ou biológica, foram dizimados. Senhor, eu Te peço a intervenção por aqueles que um dia foram tão ricos e pensavam que nunca iriam vir à bancarrota. Eu assim me refiro aos ricos falidos. Eles têm, ó Deus, meu Pai, uma esperança, mas eu creio que a maior esperança que o homem possa ter é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente um Deus imbatível, um Deus onipotente, um Deus onisciente,
um Deus onipresente. Senhor, que todos os homens alcancem pela Tua misericórdia, a Tua graça, através desta oração e de outras pregações bíblicas, Senhor, compreender o caminho da salvação. Em Cristo Jesus, eu desejo que esta oração da alvorada assim seja, ó Deus meu Pai, a homenagem perpétua. Recebe, Senhor, a minha oração. Me perdoa, Senhor, me perdoa a mim e os irmãos, ouvintes desta oração, de todos os nossos pecados. Nos prepara para desembarcar em definitivo agora, Senhor, todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, que pela fé sabemos que estamos acompanhados da intervenção onipotente do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis pode assim trazer ao reino de Deus, ao tribunal de Cristo, todas as nossas necessidades. Recebe, Senhor, recebe, Senhor, recebe, grande Deus, recebe, Senhor, as nossas orações, recebe, querido e amado Deus, as nossas súplicas, e tem piedade, misericórdia e compaixão de todos nós. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém, amém e amém.